Bem-vindo ao Mistério. Clara e sua família tinham acabado de se mudar para uma casa antiga que haviam herdado de uma tia distante. Era uma casa grande, com muitos cômodos e um enorme sótão que nunca havia sido mexido desde que a tia falecera. Clara estava animada com a mudança, pois a nova casa parecia cheia de segredos a serem descobertos. Depois de desfazer as malas, Clara ficou curiosa sobre o sótão. Ela subiu as escadas empoeiradas, com a luz do sol entrando pelas janelas sujas, iluminando apenas algumas partes. O ambiente tinha um cheiro antigo, como se cada objeto ali guardasse uma história. Em meio a caixas velhas e móveis cobertos por lençóis, algo chamou a atenção de Clara. Em cima de um baú de madeira, havia uma boneca de porcelana. Ela era delicada, com um vestido branco cheio de detalhes dourados e uma expressão que parecia sorrir levemente. Seus olhos eram grandes, de vidro azul, e brilhavam de uma forma estranha à luz fraca. Clara pegou a boneca, admirada com os detalhes. Embora estivesse coberta de poeira, parecia nova. "Olha o que eu encontrei." Clara desceu as escadas animada, mostrando a boneca para sua mãe, Ana. "Que coisa mais antiga," disse Ana, olhando de relance. "Deve ser da sua tia. Deixe lá no sótão, essas coisas velhas não devem ser mexidas." Mas Clara estava encantada com a boneca. Ignorando o aviso, ela decidiu levá-la para o seu quarto. Colocou a boneca sobre uma prateleira perto da janela e seguiu o dia normalmente. À noite, quando Clara foi se deitar, ela notou algo estranho. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a boneca. Seus olhos de vidro brilhavam de forma intensa, como se estivessem vivos. Clara deu uma risadinha nervosa e se deitou, achando que sua imaginação estava pregando peças. Mas ao tentar dormir, Clara sentiu algo diferente. O quarto parecia mais frio do que o normal, e o silêncio da casa agora parecia pesado. Quando finalmente conseguiu dormir, um som baixo e distante ecoou pelo quarto. Era suave, quase como um sussurro. Na manhã seguinte, Clara olhou para a boneca. Ela estava no mesmo lugar, com a mesma expressão calma. Foi só um sonho, pensou. Mas algo lá no fundo dizia a ela que não era apenas um sonho. Nos dias seguintes, Clara notou que algo estava diferente. Pequenas coisas em seu quarto pareciam estar fora de lugar, mas ela tentava ignorar. O clima na casa também começou a mudar. Seus pais, Ana e Jorge, pareciam mais cansados e irritados. Ana reclamava de ruídos estranhos durante a noite, como passos leves no corredor. Uma noite, quando Clara estava quase pegando no sono, ouviu um barulho suave, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Ela se levantou devagar e olhou em volta. Tudo parecia no lugar. A boneca, porém, estava virada na direção oposta de onde Clara tinha deixado. "Devo ter mexido nela sem querer", pensou, tentando acalmar a si mesma. No entanto, as noites seguintes foram ainda mais estranhas. Clara acordava no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observada. Quando abria os olhos, via a boneca, com seus grandes olhos de vidro, parecendo encará-la. Ela começava a pensar que talvez estivesse ficando paranoica. "É só uma boneca", dizia a si mesma, tentando voltar a dormir. Certa manhã, Ana entrou no quarto de Clara com uma expressão preocupada. "Você andou andando pela casa de madrugada?", perguntou. "Não, por quê?" "Eu e seu pai ouvimos passos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Achei que fosse você." Clara balançou a cabeça. "Não, eu estava dormindo." Ana suspirou e saiu do quarto. Mas a preocupação estava clara em seu rosto. Clara sentiu um frio na espinha. Será que os passos vinham do quarto dela? Naquela noite as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Clara acordou novamente, dessa vez por causa de um som que parecia risadas. Eram suaves e abafadas, como se viessem de um lugar distante, mas estavam ali no quarto. Ela acendeu o abajur rapidamente e olhou ao redor. A boneca estava sentada na prateleira, mas algo estava diferente. Seu sorriso, que antes era suave e quase imperceptível, agora parecia mais largo, mais assustador. Clara sentiu o coração acelerar. Ela tentou ignorar e se convencer de que era só sua imaginação brincando com ela no escuro. No dia seguinte, Clara decidiu contar para sua mãe sobre a boneca. "Mãe, a boneca, eu acho que ela se mexe à noite." Ana riu. "Você está vendo coisas, Clara. É só uma boneca velha. Vamos, pare de ficar pensando nisso." Mas Clara não conseguia tirar a boneca da cabeça. Algo estava errado. Muito errado. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia deixar de pensar na boneca. Havia algo nela que a incomodava profundamente,
como se os olhos de vidro estivessem sempre observando, mesmo quando ela não estava olhando diretamente para a boneca. Uma tarde, enquanto Clara estava em seu quarto fazendo lição de casa, ela ouviu um leve toque-toque. Parou e ficou em silêncio. O som parecia vir da prateleira onde a boneca estava. Olhou para a boneca e viu que ela estava levemente inclinada para frente, como se estivesse prestes a cair. Clara deu um pulo e a arrumou de volta no lugar. Sentindo que precisava de respostas, Clara decidiu explorar mais sobre a casa e principalmente sobre a boneca. Ela sabia que a casa era antiga, mas nunca havia perguntado sobre os antigos moradores. Uma ideia lhe ocorreu. Talvez houvesse algo nos pertences da sua tia falecida que explicasse a origem da boneca. Clara voltou ao sótão. O lugar estava ainda mais empoeirado do que ela se lembrava, com teias de aranha penduradas pelos cantos. Ela começou a vasculhar as caixas antigas, tentando encontrar algo que parecesse importante. Após mexer em algumas caixas, encontrou uma que continha velhas fotografias e papéis amarelados. Enquanto folheava as fotos, uma imagem chamou sua atenção. Era uma menina segurando uma boneca. A mesma boneca que estava no quarto de Clara. O coração de Clara acelerou. No verso da foto estava escrito um nome: Lúcia, 1932. Clara correu até a mãe com a foto em mãos. Mãe, olha isso, quem é essa menina? Ana olhou a foto com curiosidade. Ah, Lúcia era a filha da antiga dona da casa, muitos anos atrás. Acho que ela morreu jovem. Sua tia me contou algo sobre isso, mas eu nunca prestei muita atenção. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Morreu jovem? Como? Ana deu de ombros. Não sei ao certo, mas acho que foi uma doença. Algo assim. Clara voltou para o quarto com a foto nas mãos, o mistério começando a se formar em sua mente. Ela sabia que havia algo mais naquela história. Decidiu investigar mais a fundo. Procurando na internet, ela encontrou relatos sobre a casa antiga. Descobriu que Lúcia, a menina da foto, não tinha morrido de doença, como sua mãe pensava. Lúcia havia sido encontrada morta em seu quarto, segurando a boneca, em circunstâncias nunca explicadas. Havia boatos na época de que a boneca estava envolvida, mas ninguém nunca levou isso a sério. Era apenas uma boneca, ou não. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Os sussurros voltaram, mais altos e mais claros. Desta vez, não eram risadas, eram palavras, mas Clara não conseguia entender o que estavam dizendo. Ela se sentou na cama com a respiração acelerada e olhou para a prateleira. A boneca não estava mais lá. Ela caiu no chão com um baque surdo, a cabeça virada para Clara, com o mesmo sorriso largo no rosto. Mas desta vez, Clara viu algo mais. Uma lágrima de sangue escorria pelo rosto de porcelana. Clara não conseguiu dormir depois de ver a boneca caída no chão, com a estranha lágrima de sangue escorrendo pelo rosto de porcelana. Ela pegou a boneca e a colocou de volta na prateleira, mas algo dentro dela dizia que aquilo não iria parar tão cedo. O medo estava crescendo, e Clara sabia que precisava fazer algo. Na manhã seguinte, Clara decidiu contar tudo ao seu pai. Jorge era mais cético que sua mãe, mas quando Clara mostrou a foto antiga de Lúcia e explicou sobre as noites assustadoras e os sons que vinham do quarto, ele ficou mais preocupado. Decidiram juntos que era melhor se livrar da boneca. Vamos jogar essa coisa fora, Clara, disse ele com firmeza. Se está te assustando tanto, não faz sentido mantê-la aqui. Clara ficou aliviada, pensando que finalmente teria paz. Jorge pegou a boneca e saiu com ela em direção à lixeira do outro lado da rua. Ele a jogou no fundo da lata e voltou para casa com um suspiro de alívio. Pronto, problema resolvido, disse, batendo as mãos como se estivesse limpando poeira. Clara sorriu, tentando acreditar que estava tudo acabado. Mas naquela noite, as coisas só pioraram. Ela estava na cama, olhando para o teto, quando sentiu uma presença no quarto. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram, e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. Clara se sentou, com o coração acelerado, e viu algo que a fez quase gritar. A boneca estava de volta. Sentada na prateleira, exatamente onde ela tinha colocado antes. Não pode ser, murmurou Clara, com as mãos tremendo. Seu pai tinha jogado a boneca fora. Ela não podia ter voltado. Foi então que Clara ouviu os sussurros novamente. Dessa vez as palavras eram claras. Você será a próxima. O som parecia vir de todas as direções, e Clara ficou paralisada de medo. A boneca não era apenas um objeto. Algo, ou alguém, estava preso dentro dela.
Desesperada, Clara correu até o sótão, em busca do diário que havia encontrado junto com as fotos antigas. Havia algo ali, uma pista, uma maneira de acabar com aquilo. Ela revirou caixas até encontrar o velho diário empoeirado. As páginas estavam rasgadas e amareladas. Mas em uma das últimas entradas, Lúcia escreveu sobre como a boneca começou a agir de forma estranha depois de uma tragédia em sua família. A boneca, segundo o diário, não era apenas amaldiçoada. Ela era um portal, uma prisão para algo muito mais sinistro. Lúcia tentou se livrar da boneca, assim como Clara, mas cada vez que fazia isso, a boneca voltava, mais forte e mais maligna. A última anotação no diário era assustadora. Se eu não a destruir, ela vai me levar. Ou pior, ela vai me fazer tomar o lugar dela. Clara entendeu o que tinha que fazer. A boneca não poderia ser apenas jogada fora. Ela tinha que ser destruída. Clara sentia o coração batendo forte no peito enquanto lia as últimas palavras de Lúcia no diário. A boneca não poderia ser simplesmente descartada. Era preciso destruí-la. Mas como? Lúcia não havia deixado instruções claras sobre isso. Clara sabia que precisava agir rápido antes que algo pior acontecesse. Ela desceu do sótão com o diário em mãos, procurando freneticamente por sua mãe e seu pai. "Pai, mãe, a boneca voltou!" gritou, com a voz trêmula. Jorge e Ana se olharam confusos e assustados. "Como assim voltou? Eu joguei fora", disse Jorge olhando para Clara como se ela estivesse delirando. "Ela está no meu quarto, eu vi. Ela sussurra para mim e disse que eu serei a próxima." Clara quase chorava, segurando o diário com força. "A gente precisa destruir ela de uma vez por todas. Eu li no diário de Lúcia, a boneca. Ela é amaldiçoada." Ana pegou o diário das mãos de Clara e leu algumas páginas. Seu rosto ficou pálido. "Jorge, isso é sério. Precisamos acabar com isso." Jorge ainda estava cético, mas decidiu confiar na filha. "Tudo bem. Vamos queimar essa boneca. Isso com certeza vai acabar com essa maldição." Clara, Ana e Jorge foram até o quarto. A boneca estava ali, sentada na prateleira, com seus olhos de vidro brilhando no escuro. A luz da lua iluminava o rosto da boneca de uma maneira que fez Clara se arrepiar. Parecia que a boneca estava sorrindo, mas o sorriso era mais largo e assustador do que antes. "Vamos acabar com isso", disse Jorge, pegando a boneca com firmeza. Clara observou enquanto ele levava a boneca para o quintal, e Ana trouxe uma caixa de fósforos. Eles fizeram uma pequena fogueira no quintal, e Jorge colocou a boneca no centro. Clara ficou de pé ao lado, nervosa, observando o fogo começar a crescer. "Isso vai dar certo. Isso tem que dar certo", murmurou para si mesma. Quando as chamas finalmente alcançaram a boneca, Clara sentiu um alívio imediato. O vestido da boneca começou a queimar, e logo as chamas se espalharam para o corpo de porcelana. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de quebrar, a boneca começou a emitir um som. Um grito agudo, quase como se estivesse viva. Clara tapou os ouvidos, assustada. "Pai, isso não é normal." De repente, as chamas ficaram mais fortes, como se estivessem sendo alimentadas por algo invisível. A boneca se contorcia no fogo, o grito ficando mais alto, até que com um estalo, a cabeça de porcelana se partiu ao meio. De dentro da boneca, uma fumaça negra começou a sair, flutuando no ar como uma sombra. Clara deu alguns passos para trás, tremendo. "O que é isso?" A fumaça tomou forma no ar, como uma figura humana distorcida, sem rosto, mas claramente maligna. Ela pairou sobre a fogueira por um momento, antes de se dissipar lentamente na noite, desaparecendo na escuridão. O silêncio caiu sobre o quintal. A boneca agora era apenas cinzas e cacos de porcelana quebrados. O fogo, antes intenso, havia sumido como se nunca tivesse estado ali. Clara olhou para os pais, ainda incrédula com o que acabara de acontecer. "Acabou?" perguntou, com a voz baixa. Jorge respirou fundo. "Parece que sim." Na manhã seguinte, Clara se sentia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ela entrou no quarto, esperando encontrar algo fora do lugar, mas tudo estava como deveria estar. Pela primeira vez em semanas, o quarto parecia normal. A sensação de estar sendo observada havia desaparecido. Ela sorriu, aliviada, e começou a arrumar suas coisas, preparando-se para um novo dia. Quando terminou, olhou para a prateleira onde a boneca costumava estar. O espaço vazio deu a Clara um sentimento de paz. Mas enquanto saía do quarto, algo chamou sua atenção. No canto da prateleira, onde antes a boneca ficava sentada, havia um pequeno fragmento de porcelana, um pedaço do rosto da boneca. Clara olhou para o fragmento por um longo momento, o estômago embrulhando. Talvez, apenas talvez, aquilo ainda não tivesse acabado.
Apesar das cinzas e do fogo, algumas histórias nunca terminam realmente. Talvez o mal encontre outras formas de se esconder, de esperar. E você? Teria coragem de queimar a boneca ou deixaria que o medo falasse mais alto? Nem todas as histórias terminam. E você tem certeza de que o perigo foi realmente destruído? Obrigado por assistir ao Mistério. Se inscreva e ative as notificações para mais histórias cheias de mistério e escuridão. Até a próxima. Se você conseguir dormir.